Opa, tudo bem? Você está prestes a assistir um trecho do vídeo aula que eu mostro as principais ações tomadas pelo Airbnb para superar o momento de crise do coronavírus. E agora que o pior já passou, é hora de aproveitar as oportunidades e principalmente aplicar em sua hospedagem, na sua acomodação. Então se você quiser assistir a aula na íntegra, é só clicar na janela ao final desse vídeo. Boa aula! Só que com a retomada, a gente começa a entender como que o novo normal, se apresenta. E aí eu quero mostrar para você o seguinte, vamos lá, vamos para as tendências. E as tendências eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, misturando tendências com mudanças / impactos, tá? Primeira coisa que eu acho muito interessante, olha só, turismo descentralizado, isso é muito interessante. Com essa flexibilidade, o que o Airbnb identificou através das pesquisas e tudo mais é o seguinte, as procuras por estadias deixaram de ficar concentradas nos grandes centros. Aqui no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Florianópolis, em algumas cidades do Nordeste. Por conta do isolamento social e das medidas do coronavírus, foi muito valorizado o turismo de isolamento, aquele turismo que você vai para uma chácara, para um sítio, para um chalé, em área rural mesmo, essa fuga da cidade. E é interessante porque o Airbnb apresentou um dado que é o seguinte, teve um aumento de 50% de buscas de procuras por cidades de até 50 mil habitantes. Então é interessante e, na minha opinião, é ótima para o negócio você sair dos grandes centros, a grande procura, o grande volume de reserva, sair dos grandes centros e começar a ficar mais pulverizados em cidades menores. Isso é bom para o negócio, tá? A gente tem mais opção de hospedagem. Isso é bom para o negócio como um todo, na minha opinião, tá? Então, o turismo descentralizado. Inclusive, na mesma entrevista desse Leonardo Tristão, que é um diretor do Airbnb aqui no Brasil, ele fala que o Brasil está sendo redescoberto, porque agora regiões antes da pandemia não eram muito procuradas, agora as pessoas estão se interessando e estão reservando. Então, o primeiro ponto é o turismo descentralizado, tá? Na minha opinião, muito bom para o negócio e dá oportunidade para as pessoas que querem trabalhar com hospedagem, querem receber pessoas, querem colocar a sua acomodação por temporada, fazer uma pousada, enfim, seja o que for, em regiões mais remotas. Isso dá oportunidade para mais pessoas entrarem no nosso negócio. Sejam bem-vindos. Outra coisa, estadias longas. Com esse depois aqui, essa nova necessidade para reservar um lugar, uma acomodação, as pessoas misturando cada vez mais vida pessoal com trabalho, a tendência identificada foi muitas reservas, teve 24% de aumento na busca por reservas acima de 28 diárias. Olha que interessante. Inclusive, o Brian Chesky fala uma coisa muito legal nesse vídeo do comunicado das atualizações, que é o seguinte, as pessoas não se hospedam mais no Airbnb, as pessoas ficam no Airbnb. Eu não sei se foi exatamente essas palavras, mas o que ele quis entender é o seguinte, não é só mais um curto período de tempo. Agora as pessoas olham para o Airbnb e algumas já pensam, é onde eu vou ficar durante um período maior, Então tem uma mudança de chave, tá? Terceira coisa, aumento do valor da diária média nos Estados Unidos. Nessa entrevista do diretor do Airbnb, ele fala que no período pós-pandemia identificaram um aumento de, se não me engano, 41% no valor da diária média. E muito por conta disso daqui, grupos maiores viajando juntos. Com o isolamento, a quarentena, as famílias, os amigos, sentiram uma necessidade maior de se conectarem pessoalmente. Afinal de contas, durante a pandemia, eles não podiam se encontrar. Então, depois que passou a pandemia, a tendência foi o seguinte, vamos viajar junto? Agora que a gente pode estar perto, a gente pode estar fisicamente um do lado do outro, vamos fazer uma coisa juntos? E aí a viagem é uma dessas coisas. E aí, quanto mais pessoas viajam juntas, a tendência é de cobrar um valor da diária maior. E aí foi identificado o valor da diária média maior, muito por conta de grupos maiores viajando, tá certo? O que mais? Busca por novas preferências de amenidades. E aqui, já vou direto ao ponto. São 5 amenidades que foram muito procurados durante a pandemia. Pet friendly, que as pessoas querem ficar com seus cachorros, estacionamento, já que as estadias são mais longas, ar-condicionado para dar mais conforto durante a estadia, um Wi-Fi de boa qualidade, afinal de contas as pessoas também estão trabalhando, e por fim, cozinha equipada, já que vão ficar muito tempo, elas vão precisar cozinhar. Então, a pandemia escancarou mais a necessidade dessas 5 amenidades, que quando uma pessoa vai fazer busca, a probabilidade maior é que ela procure por uma ou mais de uma dessas 5, tá certo? O que mais? Novos perfis de hóspedes. Tem o que a gente chama de pleasure, que é a mistura de pleasure com business, na verdade business com pleasure,
que é para falar do público que trabalha e se hospeda, que está muito ligado com isso daqui. Tem também aquele público que eu falei para você antes, que é um público que na mesma região que a pessoa mora, a pessoa ainda assim reserva. Também tem um público que em alguns lugares da internet chamam de staycation. Staycation seria uma junção de stay com vacation. Férias no mesmo lugar, né, na mesma região. Então são pessoas que não necessariamente saem da sua cidade ou saem da sua região, mas mesmo assim reservam um outro lugar para mudar um pouco de ar, né, para sair um pouco do lugar que mora. Enfim, não tem mais aquela necessidade necessariamente de sair da região ali, né, de onde elas moram. Foi um novo perfil identificado principalmente durante a pandemia, porque durante a pandemia ficavam tanto tempo em casa, mas tanto tempo em casa que as pessoas não estavam mais aguentando e saíam de casa, nem que seja para ficar em outra acomodação na mesma cidade, tá? O que mais a gente tem? Isso daqui é muito interessante, turismo doméstico em foco. Por quê? 2 motivos. O primeiro motivo é o seguinte: cotação do dólar está muito alta em comparação ao real. Então, a maioria dos brasileiros não estão com poder aquisitivo para deixar o país e curtir umas férias, né, no exterior. Então a tendência é do foco do turismo ser no Brasil. Isso para mim, que administro acomodações aqui, e para você, que provavelmente também administra acomodações no Brasil, é bom, né, que é o foco do turismo doméstico. E além disso, uma coisa que esse mesmo diretor do Airbnb falou na entrevista é o seguinte: com a pandemia, não podia mais usar avião, né, não podia viajar de avião porque o avião tem um risco alto de contágio. Então as pessoas passaram a viajar de carro com limite de 500 km, a média, né, até 500 km. Então o diretor do Airbnb usa isso para falar o seguinte: muitas pessoas viram que não é mais necessário pegar avião para viajar. Elas meio que se acostumaram, que viram que é possível ir de carro, é capaz dessa tendência ser mantida mesmo na pós-pandemia. Então isso é mais um motivo para o turismo doméstico ficar em foco, ficar mais forte, ficar mais presente. Porque antes da pandemia, e principalmente quando o real tinha um valor mais forte em relação ao dólar do que é hoje, muitos brasileiros pensavam já no exterior, quando queriam viajar. Agora isso está mudando um pouco. Agora talvez a opção de muitos brasileiros já seja o próprio Brasil, tá? O dólar tem um forte impacto nisso, é claro. E por fim, o que eu coloquei aqui? Olha só, profissionalização do mercado. Olha só, concorda comigo que durante a pandemia, muitos anfitriões, agora falando de pessoas que administram imóveis por temporada, inclusive tem casos de pousadas, mas nesse exemplo serve melhor para imóveis por temporada. Muitas pessoas que administravam por temporada desistiram, preferiram fazer outro uso dos seus imóveis, ou alugar para um aluguel fixo, ou decidiram morar no imóvel, ou no desespero venderam. O fato é o seguinte: muitas pessoas que usavam o imóvel para aluguel de temporada, por conta da pandemia, tiraram dessa modalidade. E aí, o que aconteceu? As acomodações que continuaram na modalidade por temporada, elas têm a tendência de ser mais profissionalizadas, né? Elas precisaram se reinventar, elas precisaram criar e redefinir estratégias para se manter vivo no negócio. Então a tendência é do mercado estar cada vez mais profissional, né? Ter acomodações com mais diferenciais. Por quê? Porque crises, momentos de crise, né, momento de dificuldade, é uma boa peneira, é um bom funil para deixar realmente as pessoas que estão comprometidas e as pessoas que são resilientes. Pessoas, negócios, no caso, acomodações e hospedagens. Então, a pandemia serviu para, entre aspas, filtrar acomodações, anfitriões, administradores de acomodações em geral, que, quando sentiram os primeiros efeitos e impactos, né, já preferiram sair. Então, a tendência pós-pandemia é de ter um mercado cada vez mais profissional. Tá? Esse é o meu ponto de vista. E aí eu te pergunto, e você, anfitrião? E você, pousadeiro? Enfim, seja o meio de hospedagem que você administrar. Quais aprendizados, quais lições você tirou e está tirando desse momento de pós-pandemia? Olha só quanta coisa o Airbnb não está deixando pra gente aí, ó, para refletir e principalmente para colocar em prática, pra gente conseguir ter mais resultado. E eu tô aqui para trazer esse conhecimento, todo esse aprendizado para você. Espero que você tenha gostado e, ó, te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.